Agradecer, eu já tô vendo a educação. Quando falo, eu ouvi. Quando eu falo, não escuto. Então, a primeira coisa, escuta quando alguém estiver falando. Eu quando ele passar a palavra, eu escutei tá? perfeitamente. Então, você falou, eu ouvi agora quando eu falando, você me escuta, por favor, e seja educado. Um bom dia pra todos vocês. Já estão vendo o clima como tá, né? Pelo visto, é 3 contra 1, eu acredito assim. E pelo visto, acho que eu não vou conseguir ter fala alguma. E eu acho que quem mais fala tem que ter sou eu, né? Porque quem vai provar que são eles. Quem vai provar que não, sou eu. E o lado bom daí da audiência é que 98% dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus. E apenas o menos dizendo. Então, acho que o cara tem um pouco mais de tempo e um pouco de ser ouvido. Assim espero. Obrigado pelo convite por todos. Bom, já deu para você perceber que ele é o Sabino, né? Como sempre, o Sabino já começa reclamando que não tem tempo, que não vai ter tempo, mas é o que mais falou na saudação. Mas vamos lá, não esquenta não, que a gente vamos caminhar. Essa ex-exegese, né? Não é uma exegese, uma ex-exegese. Aí o senhor tem que tomar cuidado, bispo. O senhor quer falar de gematria, só que bar é aramaico, não é hebraico. O senhor cita o texto em hebraico, Bereshit bara Elohim, vai falar de bar, que é isso, que é aquilo. Mas bar é aramaico, não é hebraico. Então, se o senhor falar de exegese, se policie na sua argumentação, que é melhor. O senhor está cometendo várias falhas. E tem um judeu aqui do seu lado para te corrigir também. Então, tem humildade que é melhor, viu? Antes de começar a afinetar, que é melhor assim, tá? Cuidado com aquilo que o senhor está dizendo. Querido bispo. Eu lamento a incredulidade. Uma experiência. Eu tenho experiência e tenho hebraico. Eu conheço muito mais hebraico do que ele, que já no debate, vi que ele não conhece tanto hebraico, ele começou ali a gaguejar. Aqui tem o Mirra que sabe hebraico. Hoje a gente pode tirar a prova se sabe ou se não sabe hebraico. Se faz ou se não faz uma exegese de hebraico de verdade, ou fica pegando textos aqui e ali para comprovar a sua incredulidade. Então, tudo bem. Mais importante é ser interpretada pelo ser humano. Que palavra de Deus é essa? Que quem lê precisa de um intérprete humano. Não é palavra de Deus? É muita ignorância. Já que você quer me desafiar no hebraico, se eu conheço ou não, vamos fazer só umas palavrinhas hebraicas, vamos ver quantas sílabas existem no vocábulo hebraico, já que o senhor conhece hebraico e falou de exegese. Bom, o tema não é hebraico, o tema é se a Bíblia é a palavra de Deus, concordo. A palavra de Deus. Calixto, mas a partir do momento que a pessoa me desafia, que eu não conheço hebraico, ela conhece muito mais do que eu, que esse é o ad hominem, é a tal da carteirada, eu provo para ele que ele não sabe hebraico, nem exegese. Se eu colocar 3 palavras em hebraico, ele não vai fazer distinção silábica de nada, mas nem saber nem o que é ali sílaba aberta, nem sílaba fechada, nem átona e nem tônico, que eu provo aqui ao vivo pra todo mundo. Então vamos... Isso aqui porque eu vim de carro, de condução, acordei cedo. Mas como você tá aqui? Você tem pais? Ô Sabino, você é mais inteligente do que isso, né? Então, aí você tá sendo cético e querendo desprezar a mesa, né? Você acha que nós não sabemos? Você acha que eu não sei que eu cheguei aqui de carro? Sabe por quê, pastor Calixto? Pastor, aí não chama a gente de burro, né, Sabino? Você pode até ser mais inteligente que nós, mas chamar nós de burro também, aí você quer o quê? Eu não estou chamando de burro. Você acha que nós não sabemos que alguém chegou aqui de carro ou de metrô? Toda hora vocês estão saindo do tema do debate. Eu vim aqui para debater o quê? Qual foi a proposta? Tá, ok. Então o senhor pode debater a proposta, desde que o senhor mantenha o respeito. Os senhores estão querendo sair fora do tema? Não, desde que o senhor mantenha o respeito, o senhor vai ter todo o tempo... até agora. Desde que o senhor mantenha o respeito, o senhor vai ter todo o tempo e nós vamos ser bem plausível para ouvir o senhor. Eu estou mantendo respeito. A Bíblia é a palavra de Deus ou um livro escrito por homens? Isso foi debatido no programa Debate Mais, apresentado pela Mais FM 102.9. Nessa ocasião, o professor Sabino debateu com Diago Fernandes, Bispo Betão e também o Rabino Mirra, e foi um confronto intenso. Mas também houveram muitos argumentos que nos deixam a entender que sim, a Bíblia é a palavra de Deus. Não apenas ouça, examine. Esse é o nosso lema. Acompanhe o debate e seja edificado pela palavra de Deus. Um debate um tanto interessante. Não sei se dará muita polêmica, mas hoje nós temos um debate aqui. Deixa eu ver o tema do debate, deixa eu ir à enquete do programa de hoje. A Bíblia é a palavra de Deus ou apenas um livro escrito por homens? A palavra de Deus, 92%. Apenas um livro escrito por homens, 8%. E você, o que você acha? Você pode entrar ao vivo. Sim, você pode entrar ao vivo, fazer uma indagação, uma pergunta ou até compartilhar parte do seu conhecimento com qualquer um de nós no telefone 11 50 26 60 60, 11 50 26 60 60, ou então mandar uma mensagem de texto ou uma mensagem de áudio
A gente só te pede que fique dentro dos 30 segundinhos para que dê tempo da gente poder te ouvir. No 11 9 50 50 50 90. 11 9 50 50 50 90. Dizer para vocês, hoje eu estou acompanhado dela, a pastora mais linda do Brasil, que ela tá, né, me acompanhando. A gente veio de longe hoje, gente. Tava com ela fora, mas falei para ela, amor, a obrigação é fogo. Ela falou, vou com você. E aí, tal, é bom sua companhia demais. Estou falando da pastora Carla, o grande amor da minha vida. Obrigado, Anjo, é bom ter você comigo aqui, tá bom? É isso aí, gente. Vamos à apresentação dos debatedores de hoje. Eu vou começar com vocês aqui apresentando os debatedores de hoje. O primeiro aqui da lista, o querido Rabino Mirra Gamerman, judeus ortodoxo. Esse cara, o Mirra Gamerman, é cantor do YouTube brasileiro, é judeu, com destaque internacional. Ele utiliza os seus programas para fazer cultura, para trazer cultura e informação, ensinando a língua hebraica de forma divertida. É autor de 5 álbuns com conhecimento global. O seu canal no YouTube acumula mais de 40 milhões de visualizações. Querido amigo Rabino Mirra Gamerman, estava com saudade de você. Muito bom dia, pastor Calixto. Nos vimos semana passada. Mas quanto mais a gente se vê, mais a gente fica com saudade. Mais que saudade. Mirra, que bom te ter aqui mais uma vez. Muito obrigado, pastor. Você é sempre bem-vindo a essa casa, amigo. Obrigado. E hoje vai ser importante demais a sua fala. Assim bom? espero. Assim espero a gente te ama. o nome do Criador. Obrigado. A gente te ama. Muito bem-vindo aqui, querido. Para apresentar para vocês, ele também, que é um amigo dessa casa. Estou falando de vocês, do querido pastor Diego Fernandes, é pastor evangélico e teólogo, licenciado em História e cursando pós-graduação em Arqueologia Bíblica, atua como pesquisador e apologeta cristão, dedicando-se à defesa racional da fé diante do ateísmo e do ceticismo contemporâneo, com abordagem histórica e evidencialista. Querido amigo pastor Diego, muito bem-vindo. Pastor Calixto, muito bom dia, a paz do Senhor a toda a audiência que abrilhanta a nossa programação. Que o Senhor Jesus abençoe a todos nós, em especial você aí de casa. Um prazer estar aqui mais uma vez, pastor. Recebendo ele também, não menos importante, o querido Bispo Betão de Oliveira. Bispo Betão é formado em matemática, filosofia e linguística pela USP, atuou como professor de hebraico na Faculdade Metodista, também foi professor e fundador do Seminário Teológico Batista Nacional e fundador da Escola de Missões África, aonde serviu por 8 anos. Ele é o apresentador de rádio e de televisão há mais de 15 anos. E atualmente é apresentador do programa Na Mesa Apostólica. Rapaz, aí você me quebra, né, Betão? Não, a mesa não pode quebrar. Um apresentador, cara, aí vem aqui, e aí, amigo Betão, bem-vindo. Uma grande alegria estar aqui mais uma vez, né? Nessa roda de esclarecedores, como diz o Salmo 1, parafraseado, né? Então, na roda de esclarecedores, estaremos aqui com um debate de alto nível, né? Eu tenho 1,95 m, o restante mantém o nível, né? Então, vamos ter um alto nível, né? Com exceção dos baixos, né? E dessa forma, então, teremos com certeza uma grande alegria em estar juntos. Eu gostei da palavra do Mirra, honrando o Criador. Isso é vamos honrar o autor, né? Não vamos colocar no texto a mágica, vamos tirar do texto a verdade. Ok, muito bem-vindo, meu amigo. Pela primeira vez aqui na rádio, com muita alegria, nós estamos recebendo o professor Fábio Sabino, é pós-graduado em exegese e hermenêutica pela Faculdade Unida e mestre em teologia pela FATISP, é isso mesmo? Isso. É escritor, palestrante, influenciador digital, conhecido por seus conteúdos voltados à teologia, filosofia apologética e pensamento crítico. Atua na produção de conteúdos para as redes sociais, promovendo os debates sobre a fé, a ciência, a religião e sociedade. Querido amigo, muito bem-vindo à Rádio Mais FM. Temos grande alegria em te receber aqui hoje. Obrigado, pastor. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos que compõem a mesa. Mirra, Bispo Betão, já debati. Diego Fernandes, já debati também.
E o lado bom da história, gente, é que quanto maior a pessoa é mais fácil de acertar o alvo, né? Assim como conseguiu Davi fazer com Golias. Obrigado, Nani, pelo convite, toda a produção. Deu um recado aí. Já me deu uma alfinetada já retribuo também na mesma proporção, na mesma moeda. Comigo é assim. A proporção não conseguiu, não porque pegou, o tamanho o negócio é pequeno, é fácil. né? Proporção, já vai esquentando proporção não vai gente, conseguir. Vai esquentando. A proporção é impossível, mas a gente já entendeu. E eu quero agradecer, eu já estou vendo a educação. Quando falou, eu ouvi. Quando eu falo, não escuta. Então a primeira coisa é escuta quando alguém estiver falando. Quando ele passar a palavra, eu escutei perfeitamente. Então você falou, eu ouvi agora o que eu estava falando, você me escuta, por favor, e seja educado. Um abraço também para minha digníssima e para toda a produção. E você, meu caro ouvinte, seja bem-vindo, um bom dia para todos vocês. Já estão vendo o clima como tá, né? Pelo visto, é 3 contra 1, eu acredito assim. E pelo visto, acho que eu não vou conseguir ter fala alguma. E eu acho que quem mais fala tem que ter sou eu, né? Porque quem vai provar que são eles. Quem vai provar que não, sou eu. E o lado bom daí da audiência é que 98% dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus. E apenas o menos dizendo. Então, acho que o cara tem um pouco mais de tempo e um pouco de ser ouvido. Assim espero. Obrigado pelo convite por todos. Bom, já deu para você perceber que ele é o Sabino, né? Como sempre, o Sabino já começa reclamando que não tem tempo, que não vai ter tempo, mas é o que mais falou na saudação. Mas vamos lá, não esquenta não, que a gente vamos caminhar. Vamos caminhar, eu vou dar a cada um dos debatedores de início para a impressão das suas considerações iniciais. Eu vou dar 2 minutos a cada um deles, começando com o querido pastor Diego. Querido pastor Diego, e aí, Diego? O que você tem a dizer sobre esse tema? A Bíblia é a palavra de Deus ou ela apenas é um livro que contém, ou um livro escrito por homens e livro que de repente alguém vai dizer que contém a palavra? A Bíblia, ela é inequivocamente a palavra de Deus. E nós podemos balizar isso através da metodologia de pesquisa científica. Se não vejamos, observando dentro do conceito matemático, uma proposição matemática chamada limite de Borel, que estabelece certos limites matemáticos para causas e efeitos. A Bíblia, ela extrapola esses limites em suas dezenas e centenas de profecias que se cumpriram. Se fosse apenas um livro de caráter humano, sem um teor místico ou espiritual por trás, jamais tais profecias poderiam vir a se cumprir. Como, por exemplo, Ciro, chamado de Messias, libertador do povo de Israel, que foi profetizado 150 anos antes de seu nascimento, inclusive chamado pelo nome de Ciro. Estou falando de uma pessoa que não teve contato com a Taná, então ela não sabia que tinha essa profecia, a família não sabia que tinha essa profecia, e ainda assim ela cumpriu magistralmente essa profecia, reinando e libertando o povo. Um outro detalhe que eu poderia citar é o livro de Daniel, capítulo 9, versículo 26 e 27, que fala da destruição do templo, algo que aconteceu no ano 70, a invasão de Jerusalém, e dezenas de outras profecias que aconteceram. Além disso, a ideia de tentar vetar a Bíblia como palavra de Deus, ela surge no século XVIII por intermédio do liberalismo teológico, que tenta descaracterizar, descontextualizar algumas profecias, alguns ensinos bíblicos. Só que todas essas objeções, elas já foram refutadas, já foram analisadas e refutadas a partir do século XIX e no próprio século XX. E é o que nós pretendemos mostrar aqui. Então, sim, inequivocamente, sem sombra de dúvidas, a Bíblia é a palavra de Deus, ela se sustenta e se mostra todos os dias através da história, da arqueologia, através da prática da vida, do testemunho de vida e da transformação que ela propõe e mostra. A Bíblia tem um caráter singular no que tange a sua confiabilidade. Nenhum livro da antiguidade chega perto da Bíblia no que tange a confiabilidade. E é isso que nós iremos expor aqui nesse debate. Que o Senhor Jesus abençoe a todos. Muito obrigado, querido pastor Diego. Vamos a ele, a fala. Querido professor Fábio Sabino, e aí, meu amigo, qual a concepção, o que o senhor acredita? Bom, eu não lido com crença, eu lido com fundamentação, e a Bíblia não é a palavra de Deus, porque se eu julgasse que ela fosse, logo então teria que julgar. Todos os livros normativos seriam também palavra de Deus. E aí a pergunta é, então, quantos deuses existem? Existem muitas religiões e as mesmas dizem a mesma coisa que os que estão aqui hoje dirão. A Bíblia, o livro qual eu defendo, a escritura qual eu defendo, é de Deus. Pois bem, então vamos colocar que o à vista é de Deus, não é por os homens, ou seja, a tal da exclusividade. Até entendo e compreendo, porque nós fazemos parte de um país que é cristão. Se fôssemos muçulmanos, estivéssemos num país muçulmano, diríamos que é o Corão. Se estivéssemos na Índia, diríamos que são os livros das religiões indianas. Ou seja, a Bíblia é um livro cultural da sua cultura.
assim como é a Torá da cultura do povo judeu. Logo, cada um vai defender o livro dentro da sua cultura. Isso quer dizer que é divino? Se dizer que é, então temos que defender que todas as culturas, com as suas devidas religiões, também são divinas. Aí vem um problema. Quantos deuses existem, então? Se a crença no Deus da Bíblia nem a mesma crença nas outras divindades. E por isso que é escrita pelos homens. O senhor ainda tem 43 segundos. Não, já estou satisfeito. Só para que depois o senhor não diga que não teve tempo. Querido Bispo Betão. A não ser quando foi interpelado. O Bispo Betão. Tá, na primeira fala, essa primeira rodada, nenhum dos senhores poderão interpelar o outro na sua fala inicial. Sim, eu estou bem vestido, Após isso, os senhores poderão, logicamente, com o consentimento do amigo, interpelar, fazer pausas e assim por diante. Querido Bispo Betão. Bom, eu começo dizendo assim, eu sou matemático e gosto da matemática, gosto do hebraico, porque o hebraico é uma língua matemática. O que me atraiu no hebraico, morando em Israel, eu nunca tinha lido a Bíblia em hebraico. Eu estava fazendo curso de matemática em Ternion e presenciei uma cerimônia da Tzavá, do exército, né? E no exército eles entregando a Torá para as pessoas do exército. Ali, achei bonito aquilo, né? E cara, isso aqui é a nossa história, Se alguém crê ou não crê em Deus, até as pessoas que não creem em Deus recebem aquilo e leem lá Bereshit, Bara Elohim, Trashmai Vetharetz. Eles leem aquilo como a história deles. Então eu achei bonito aquilo, peguei a Bíblia e comecei a ler, porque eu li o hebraico moderno, eu tinha feito o Ulpan lá, tal, fiz o One Year Program no Harat Sofim e tal, então comecei a ler o hebraico. Eu li muitos textos hebraicos modernos, li os jornais de Vitkala, aquelas coisas todas do Ulpan. Aí peguei a Bíblia e comecei a ler Bereshit, Bara Elohim, e comecei a ler, a ver o Beiro, ver a matemática que havia ali, as 7 palavras de Gênesis 1:1, as 14 de Gênesis 1:2, a estrutura de 3 e 7 que tem em Gênesis 1:1, o 37 e o 73, que multiplicaram a 2.701, que é exatamente a soma de todas as 28 letras. E comecei a ver o fenômeno matemático escrito ali, falei, meu Deus do céu, isso aqui não é um dia que alguém chegou, sentou no pé da árvore, vamos escrever a história aí, Moisés, que mais, vamos escrever o que eu vou escrever aqui. Então, você percebe que não há um outro livro escrito com essa profundidade e esse tecido muito bem feito que te impressiona enxergar como que 40 autores, como que 1.500 anos, como que todo esse span de tempo traz uma coerência das histórias. Então eu gosto de dizer que matematicamente você vai perguntar assim, olha, quem escreveu que raiz de delta B2 menos 4AC sobre 2A é a forma da equação de segundo grau? Quem escreveu isso? Quem escreveu foi a matemática. Não, mas foi a matemática ou foi um matemático? Um matemático, no caso Pitágoras, ele sentou e escreveu que a raiz de delta, que B2 menos 4AC sobre 2A, resolve as duas raízes de uma equação de segundo grau. Quem escreveu foi um matemático. Mas o que ele está escrevendo? Da matemática. Okay. Então, o fato de você ter um autor, o autor está registrando. Então, não é só quem escreveu, é quem soprou, é quem inspirou, é quem colocou. E por isso, o texto ele não foge das suas contradições, como um paradoxo matemático, não foge da sua essência. Então aí está definido que eu creio 100% de que é um livro inspirado por Deus, dado aos homens. Ok, eu pedi licença aos debatedores só para fazer uma colocação. O Bispo Betão falou sobre tecido. E eu logo fiquei pensando, na biologia, um tecido é um conjunto de células semelhantes que trabalham juntos para desenvolver uma função. Se você for para o mundo indústria, o têxtil, o tecido é um material produzido pelo entrelaçamento de linhas, usados em roupas. Tramas e urdumes. Então o que você está falando é que existe um entrelaçamento disso, de um cuidado, de que fio a fio se ligue e que na biologia todos esse conjunto de células se coadunam, estão totalmente ligadinhos. Eu não sei, eu queria saber um pouco do judaísmo. Como é que você vê isso? O senhor acredita que a Bíblia é a palavra de Deus ou ela apenas um livro escrito por homens? Muito bom dia, muito prazer estar aqui com vocês. Eu
eu além de confirmar a palavra aqui dos meus colegas que estão do outro lado, mas eu estou do lado deles, eu quero dizer que muito antes das profecias, a nossa existência comprova a palavra de Deus, a Bíblia. Todo ser criado, ele é uma prova que existe um criador. Não tem como olhar para um computador e falar que esse computador se criou. O computador, ele é uma prova que existe um engenheiro, aquele que programou esse computador. Portanto, antes das profecias que se concretizaram, que foi muito bem falado pelo pastor Diego, o fato que nós estamos aqui, isso comprova que existe um criador e que seu criador, ele é um planejador e que ele deixou um código, um manual, que é a Bíblia. Portanto, a Bíblia é sim de Deus. Dizer, o argumento do Sabino, que outras religiões têm outros livros. Então, se a Bíblia é a palavra de Deus, eles também são a palavra de Deus. A maior prova que isso não é verdade é que todas essas religiões que se divergem concordam que a Bíblia é a palavra de Deus. É o que deu início a tudo. Todas as religiões abrâmicas, que elas não concordam entre si, judaísmo, catolicismo, cristianismo, islamismo, todas elas têm algo em comum, que a Bíblia, que para nós, o Velho Testamento, a Torá, é assim a palavra de Deus. Depois vamos ter divergências de como isso aí ela se manifesta, se ramifica. Mas se todos eles concordam que é a palavra de Deus, então com certeza a primícia é que a Bíblia é sim a palavra de Deus, e é isso que eu vou defender hoje aqui. Querido pastor Diego, olha, o Miha Gamerman fez uma comparação muito simples, mas é uma grande verdade. Você cria uma máquina, por mais independente que ela se torne, como a IA, eu vi até alguém dizer essa semana da independência da IA, que é muito perigosa. Mas ela pode se criar uma independência por um sistema que ela se programa, mas a independência do homem hoje na sua crença, a independência do homem hoje no meio de trabalhar, não estou dizendo que eu creio naquele Deus que criou a humanidade e o deixou à mercê da sua própria sorte, mas eu estou dizendo que alguns homens declaram essa independência de Deus de qualquer forma, mas essa independência que eles declaram ter de Deus, no sentido de que Deus não existe, será realmente que esse computador se criou só? Essa ideia de que as criaturas, nós chamamos na filosofia de seres contingentes, né? Criaturas e o universo teria surgido só, sem uma mente por trás brilhante para o guiar. É o mesmo que dizer que uma pessoa andando na praia encontrou um relógio e que aquele relógio apareceu ali sozinho. É algo ilógico e inconcluente. Então, a necessidade de que haja uma mente por trás, uma mente criadora, e que inclusive guiou este processo, ela se faz presente no próprio universo. Mas eu queria aqui, com toda humildade, carinho e amor, contra-argumentar a fala do meu amigo, o professor Fábio Sabino, quando ele diz que religiões têm seus livros e, portanto, esses livros, se nós dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus, teríamos que aceitar tais livros como a palavra de Deus. A grande questão é que a Bíblia tem um caráter singular, que nenhum outro livro na história da humanidade pode ter, nenhum outro livro tem. Um desses pontos singulares é que a Bíblia ela se apresenta ao debate. Livro religioso que se apresenta ao debate, eu só conheço a Bíblia. Os outros se furtam, se escondem, fogem do crivo do debate. A Bíblia ela se apresenta dia após dia. Ela mesma dá endereços dizendo assim, olha, procure, busque que você vai encontrar com a sua verdadeira. Por exemplo, quando ela cita genealogias, quando ela cita cidades, quando ela cita fatos históricos, que são todos verificáveis à luz da pesquisa científica, da historiografia, etc. Então a Bíblia ela tem um caráter singular que ela se prova todos os dias, desde o século XVIII, em inúmeros debates. Uma outra questão sobre a existência de vários deuses. A ideia de vários deuses, ela não pode ser verdadeira pelo simples fato do seguinte: Deus é aquilo que é singular em si mesmo. E se há outra criatura de outra substância igual a um primeiro, então logo não há Deus, porque um é excludente do outro, então só pode haver um Deus. Além do que, a uniformidade do universo exige que haja um único Deus, visto que se nós tivéssemos vários deuses, nós teríamos uma deformidade no universo, porque seriam várias mentes criadoras e não apenas uma. Por isso, eu digo, há um único Deus e esse único Deus se revela na Bíblia Sagrada. Querido professor Fábio? Eu estou vendo que o debate está encaminhando para uma outra temática, a questão da existência de Deus. A discussão não é essa.
A discussão é se a Bíblia é a palavra de Deus. E a primeira pergunta que eu pergunto para os três, como se demonstra a autoria divina? Com base em quê? A autoria divina, em primeiro lugar, não é diretamente observável. Se a autoria divina não é observável, nem nos manuscritos, nem no vocabulário, nem na tinta, nem no estilo, muito menos no processo canônico, então como que os senhores dizem para mim e como se observa ou se demonstra a autoria divina? Se ela é a palavra de Deus, então você está dizendo que existe autoria divina. Com base no quê que os senhores observam isso epistemologicamente e me comprovam isso? Qualquer um pode fazer alguma indagação. Depois o tempo Veja, o tema retornará é o ele. O tema continua sendo o mesmo. Porque A Bíblia é a palavra de Deus. Exato, mas a gente não saiu do tema ao dizer da existência de Deus. Porque quando você tem um criador, todo criador tem que ter um manual. Não adianta ninguém criar um remédio e não deixa uma bula. Ninguém cria um computador e não deixa um manual de como usar esse computador. Se Deus, ele cria o mundo, isso você concordou. Então ele tem que deixar um manual de como ele quer que esse mundo anda. Porque se esse mundo não andar de acordo com o manual de Deus, não vai ter mundo. Um vai engolir o outro. Aliás, um já engole o outro quando não segue esse manual. Então, obrigatoriamente, o Criador, ele tem que deixar um manual, e esse manual é a palavra de Deus, e como o Deus, você concorda que ele existe, o manual obrigatoriamente também existe. Você está com a palavra na minha boca. Em primeiro lugar, quando você defende a questão, você defende a questão mono, você é judeu. As primeiras religiões não foram mono, foram poli. Certo. Tá? Tanto o patriarcado foi eno, quando adoravam. Certo. Então, tem que tomar muito cuidado em querer defender a existência de um único Deus, quando o seu próprio patriarcado não era mono, era eno. Então Mas já ele começa... virou mono. Virou. Abraão. Então, vamos lá? Virou, né? Ele descobriu. Aí você tem que me dar as provas e os fundamentos, tá? Então, deixa eu terminar minha fala aqui. Então, se a sua, já que vocês querem estar de Deus, que não é assunto, mas já que você falou da bula, como que a divindade única deu uma bula, como você falou, se o próprio patriarca, então teria que ter várias bulas, porque ele era enoteísta, ele acreditava na existência de outras divindades, falando biblicamente, tá? Biblicamente. Se for entrar no aspecto antropológico, a primeira religião com questões de sociedade e achados arqueológicos descobertos a respeito de questões religiosas e bula foram os sumérios. Os sumérios não eram monoteístas. Os sumérios eram politeístas. Então você tem uma evolução religiosa. Politeísmo, enoteísmo e monoteísmo. Nesse aspecto eu concordo. Religiosamente. O senhor disse que Desculpe, professor, só para ver se eu entendi. O senhor disse que o monoteísmo é uma evolução da religião? Sim, o monoteísmo, a crença monoteísta que vem de Abraão, posteriormente ele era enoteísta. Josué 24:2 vai dizer, vossos pais adoraram outros deuses. Ok, isso é enoteísmo, para não dizer que é politeísmo. O senhor diz que o monoteísmo é uma evolução da religião? Sim, é uma aplicação. O senhor concorda com isso? Não concordo, não. É o que a Bíblia... Se você perguntar e eu puder responder, eu respondo. Tá. Então, vamos lá? Você tem uma evolução, você tem uma construção para o monoteísmo por influência do zoroastrismo. Já começa por aí. O zoroastrismo era uma religião monoteísta. Tanto que você tem um encontro dualístico entre o bem e o mal, que até então, Mirra sabe muito bem disso. A crença enoteísta era que... A crença monoteísta é que tanto o bem quanto o mal provém de quem? De um único Deus. Você não tem um ser maléfico que pratica o mal. De onde vem isso? Isso você vem, essa criação dualística, do próprio zoroastrismo, que não deixava de ser mono, mas tinha uma construção dualística. Então, quando ele entrou da bula, é onde que eu perguntei. Então, qual é a bula verdadeira? A bula do poli, a bula do eno ou a bula do mono? Lógico, são todos cristãos. E um judeu ortodoxo vem de esferas monoteístas, vão defender o quê? O monoteísmo. Isso é uma defesa de crença, não uma comprovação. Aí o negócio muda. O que nós estamos discutindo é, a Bíblia é a palavra de Deus, só que vocês estão desvirtuando para a questão de divindade, de existência de Deus. Essa é a questão, porque nós vamos entrar nisso aqui, é outro debate. Mas sabe o que é incoerente na tua fala? Que você usa os próprios textos bíblicos para tentar provar que talvez esse Deus não seja único, que talvez a palavra de Deus não seja a palavra de Deus. Porque da onde você tem essas informações? Da própria Bíblia. Sim. Que você diz talvez não ser
a palavra Talvez de Deus. não é. Não é a palavra de Deus. Não é. É a palavra do homem. Sim. E se é a palavra do homem, talvez Sim. nunca existiu o politeísmo, porque talvez alguém inventou que era o politeísmo. Sim. Talvez sempre existiu o monoteísmo. Sim. Então você também não consegue saber se houve Sim. politeísmo Vamos lá. ou Não. se existiram sumérios. E também você não consegue me Não. provar Aí são a achados sua arqueológicos. existência. Achados Porque você não arqueológicos. conhece os seus bisavós, você não conhece os seus tataravós. Achados arqueológicos, Achados arqueológicos vamos lá. procurados mediante aquilo que a Bíblia diz. Exato. Não, aí não. Porque ninguém achou nada do nada. Vamos lá. Se procura algo. Aí, pastor, você está colocando a Bíblia. Não, eu estou fazendo uma pergunta para o senhor. Uma pergunta que você tá você procura algo do nada ou você procura algo baseado em alguma coisa já que se diz que existiu ou que se duvida da existência? Tudo aquilo que eu falo é com base naquilo que existe, não aquilo que Por existirá. isso que eu perguntei para o senhor, agora estou de lhe algo já respondendo. existente ou não? E o que é existente são os achados arqueológicos mais antigos do que a própria Bíblia. Se nós tratarmos a respeito da questão linguística, o paleo-hebraico não antecede a escrita sumeriana. O paleo-hebraico vem de uma ramificação semítica que não tem nada a ver com os achados lá atrás. Então são ramos linguísticos diferenciados e você não vai ter um achado arqueológico escrito em hebraico que anteceda os achados arqueológicos sumerianos. Alguém tem uma fundamentação, uma comprovação para me dar aqui? Ninguém tem. Então, diante dos fatos, a primeira religião que foi construída é pela mente, Mirra. Todas as religiões foram construídas pela mente do ser humano. Deus nenhum dialogou com ninguém. E isso é criação por parte do narrador da narrativa. Então quem criou o mundo? É isso que eu estou dizendo. Professor Sabino, quem criou o mundo? O tema aqui não é criação de mundo. O tema aqui é se a Bíblia é a palavra de Deus. É isso que eu venho aqui para debater. Aqui é o mesmo tema. Aí não é o mesmo tema. Okay. Aí você marca o debate sobre o assunto. Voltar, tá bom? nós vamos marcar um outro debate, tá? mas não é palavra Mas minha, não sai pela palavra corrente, não, do senhores. professor Sabino, que nós evoluímos. O que o senhor crê, o que essa maioria dessa mesa crê, é uma evolução. Nós evoluímos. Saímos do prole e chegamos no mono. Nós evoluímos. Então, pera um pouquinho, nós estamos em evolução. Parece que não é nós que estamos atrasados ou parados no mundo. Porque nós evoluímos. Palavra do professor Sabino. Sim. Querido Betão. Eu acho que... Falou só um minutinho. Só não coloque paz na minha boca, pastor, por favor. Eu não falei isso. Eu falei as religiões evoluíram, não o ser humano. O senhor está mencionando as coisas. Religiões uma coisa, ser humano outra. Não, mas nós somos reflexo daquilo que a gente crê. Então é o que o senhor fala. Ou crença, o senhor pode não crer, mas eu creio. Não, eu não lido com crença. Então, e olha que eu não sou ateu, hein? Hã? E olha que eu não sou ateu. E olha pro senhor ver só, hein? Que eu não creio em tudo, mas eu tenho crença. Deixa eu voltar a palavra Bispo Betão. Bispo Betão. Vamos lá, Betão? Vai respeitar o... Não, lógico, mas ele também pode interpelar o senhor, tá bom? Sim, pode interpelar. Vamos lá. Eu não acredito nem em bula nem em burla, né? Então, não é só uma bula e também não é uma burla. A palavra, ela é uma verdade registrada de maneira inequívoca. Então, quando eu olhei Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz, eu entendi que as duas primeiras letras já está falando do filho, bar. Depois está falando do Aleph Shin, que é Esh, que é o fogo. Depois fala de Yud, que é a mão. Depois fala do Tav, que é um sinal. Então, eu posso ler o Bereshit e dizer, mas há uma intenção por trás desse texto. Quer dizer, eu estou lidando com fundamentação. Só que essa ex-exegese, né? Não é uma exegese, uma ex-exegese. Aí o senhor tem que tomar cuidado, bispo. O senhor quer falar de gematria, só que bar é aramaico, não é hebraico. O senhor cita o texto em hebraico, Bereshit bara Elohim, vai falar de bar, que é isso, que é aquilo. Mas bar é aramaico, não é hebraico. Então, se o senhor falar de exegese, se policie na sua argumentação, que é melhor. O senhor está cometendo várias faltas. E tem um judeu aqui do seu lado para te corrigir também. Então, tem humildade que é melhor, viu? Antes de começar a afinetar, que é melhor assim, tá? Cuidado com aquilo que o senhor está dizendo. Querido bispo. Eu lamento a incredulidade, né? Eu só vou lamentar a incredulidade, porque ao final de Graças a Deus que eu continuo com a minha fé, e o incrédulo, assim, imagina que eu tomei um suco de laranja antes de chegar aqui, e vem para uma mesa, o cara fala assim, a laranja não existe, a laranja não é inspirada, a laranja não sei o que. Eu falei, tá bom, querido, eu tomei o suco de laranja. Então, eu tenho a experiência.
Eu tenho experiência e tenho hebraico. Eu conheço muito mais hebraico do que ele, que já tive no debate. Vi que ele não conhece tanto hebraico, ele começou ali a gaguejar. Aqui tem o Mirra que sabe hebraico. Hoje a gente pode tirar a prova se sabe ou se não sabe hebraico. Gente. Se faz ou se não faz uma exegese de hebraico de verdade, ou fica pegando textos aqui e ali para comprovar a sua incredulidade. Então, tudo bem. Se a questão é dizer assim, olha, a Bíblia, eu sou incrédulo e eu não acredito na Bíblia, e eu venho aqui dizer que eu não acredito. Então, o professor Sabino, ele sentou aqui dizendo que ele não acredita na Bíblia. Então, tudo bem, vamos respeitar. Não sei se a palavra é respeito, a palavra é vou entender. Porque a Bíblia cita o seguinte, né? O eunuco estava lendo a Bíblia, mas ele não estava entendendo. Aí Deus mandou Filipe para dizer assim, olha, você entende o que você lê? Como que eu vou entender se não estão me explicando? Então, a Bíblia é um livro mais importante do que mais escrita. importante para ser interpretada pelo ser humano. Que palavra de Deus é essa que quem lê precisa de um intérprete humano? Não é palavra de Deus? É muita ignorância. Já que você quer me desafiar no hebraico, se eu conheço ou não, vamos fazer só umas palavrinhas hebraicas, vamos ver quantas sílabas existem no vocábulo hebraico, já que o senhor conhece hebraico e falou de exegese? Bom, o tema não é hebraico. O tema é se a Bíblia é a palavra de Deus, concordo. A palavra de Deus. Calixto, mas a partir do momento que a pessoa me desafia, que eu não conheço hebraico, ela conhece muito mais do que eu, que esse é o ad hominem, é a tal da carteirada, eu provo para ele que ele não sabe hebraico. Nem exegese. Se eu colocar 3 palavras em hebraico, ele não vai fazer distinção silábica de nada, mas nem saber nem o que é ali de sílaba aberta, nem sílaba fechada, nem átona e nem tônica, que eu provo aqui ao vivo para todo mundo ver. Então, vamos lá. Eu quero marcar um debate aqui com o professor Sabino. Vem da carteira vem só da Mirra pra gente falar. Vou te mostrar se vai dar carteirada aqui. E vou provar que os dois não sabem. A palavra se manter uma coisa. Palavra do Betão para concluir. Eu lamento. Para concluir. Eu lamento a reação dele, viu? Para concluir, vai, Betão. Eu lamento a reação dele. Primeira vez que ele está aqui, né? Vai lá, Betão. Lamento essa reação, porque o debate, ele existe numa provocação sadia para que as pessoas possam realmente falar. Provocação sadia não, tiração é diferente. Eu não sou burro e nem idiota. Não se componha. Vai lá, Betão. Que triste, hein? Vai lá, Betão. Então, eu estou continuando meu argumento, né? Ele está interrompendo constantemente, mas isso é um pouco da sua calor, situação, do seu calor, da sua situação de sentir excluído, não tem problema. Então, com certeza, a matemática, ela dá uma verdade. Quem que vai escrever? Quem que vai registrar? Vai registrar quem entendeu aquela verdade. Então, a Bíblia é sim um registro, e quando você vê o Gênesis, e quando você vê tantas coisas fortes que existem ali, que um homem não poderia ter escrito. O homem não poderia ter escrito aquilo. Aquilo não é uma produção de homens. Aquilo é uma produção de uma inspiração inequívoca. Porque Deus nos falou que nós somos o quê? Cartas vivas. Eu posso ler Deus na sua vida. Então, a Bíblia é um registro. Se fosse a totalidade de Deus num registro, e aquele que é analfabeto não teria contato com Deus? E quantas pessoas você conhece, pastor Calixto, que não sabem ler e ler a Bíblia? Eu conheço. É impressionante. A pessoa é analfabeta e ela lê a Bíblia. Você fala assim, mas isso realmente é um milagre, isso é um mistério, isso é uma revelação. Então eu estou aqui com toda certeza para declarar a Bíblia inspirada por Deus, dada aos homens que registraram a sua experiência. Essa experiência em hebraico pode ser bem sim exegeticamente estudada, não com a mágica de colocar para tirar. Não é assim que o mágico faz? Tá. O mágico põe a bolinha, faz assim, aqui a bolinha, mas ele que pôs. Então, o texto tem que extrair o que está ali, não o que eu quero colocar. Ok, querido Mirra. Veja, eu volto a dizer que o assunto, a existência de Deus, está totalmente atrelado ao nosso tema. Dizer que a Bíblia não é de Deus, mas que pode haver um Deus, é a mesma coisa que dizer que alguém criou esse estúdio sem pensar como é que esse estúdio vai estar funcionando. Nós estaríamos num iminente perigo se essas paredes iam cair, se essas lâmpadas iam nos cegar os olhos. Ok. Não tem como a gente fugir do tema, Sabino. Eu tô achando que o Diego está fugindo do debate. E digo mais, quando você estuda sobre o tabernáculo de Deus, o Mishkan, naquela época tão primitiva, Sim. que os maiores matemáticos hoje, os maiores arquitetos hoje não seriam capazes, com toda a tecnologia, de reproduzir o tabernáculo de Deus. Não tem como negar que aquilo não é de Deus. O tabernáculo, mais de 4.000 anos atrás. Quem estuda a história do Beit HaMikdash, como era feito o Mishkan, que andava no deserto,
numa época de deserto, sem nada, sem qualquer tecnologia, sabe que aquilo só pode ser de Deus. E se hoje nós estamos aqui, não é somente porque existe Deus, é porque esse Criador, ele deu um manual. Não tem qualquer produto que você tem, você precisa de um manual, senão o mundo não existiria. Você está aqui, isso prova que existe Deus, e isso prova também que esse Deus tem um manual, que é a Bíblia. Vamos lá. Ok, querido Ivo, querido pastor Diego. Vamos lá. Já eu dou a palavra ao senhor, pastor Sabino. Com todo respeito ao meu amigo Fábio Sabino, né? Mas é a pessoa que eu tenho para contrapor, né? Afinal de contas, os outros colegas aqui, basicamente, estamos caminhando na mesma direção. Então, não é nada pessoal, tá? Vamos lá. O professor Fábio, ele perguntou, e é uma pergunta realmente pertinente ao tema, como demonstrar que a Bíblia é a palavra de Deus, visto que não há uma demonstração epistemológica, né? A grande questão é, a Bíblia ela já demonstra isso através do cumprimento de profecias. Por exemplo, como que a Bíblia ia adivinhar, se não fosse algo profetizado, que o povo de Israel ia ser levado cativeiro pelos babilônicos, né? Então, a não ser que fosse uma profecia historicizada, isso aí é um problema, isso aí já era um debate longo, a não ser que fosse uma profecia historicizada, não haveria a não ser uma intervenção divina que a Bíblia acertasse tal profecia. E, de fato, quando nós estudamos um pouco a fundo isso, nós vemos que, de fato, é uma profecia. Inclusive, Daniel, Isaías são livros proféticos e trazem muitas profecias que vaticinam essa intervenção divina na Bíblia. Uma outra questão que o professor Fábio colocou foi que Abraão era enoteísta, né? Isso é, Abraão adorava vários deuses, né? Conhecia vários deuses da região de Ur dos Caldeus. A grande questão é que o professor Fábio, ele tira essa informação da Bíblia, da própria Bíblia. Mas se nós formos validar, tirar as informações da própria Bíblia, o primeiro homem da humanidade, ele era monoteísta, que era Adão, né? Então, o senhor Adão, que vem de Adamar, né? Adão, ele era monoteísta. Então, pegando a Bíblia como padrão, o primeiro homem, ele era monoteísta e não enoteísta, nem muito menos politeísta. Acerca dos escritos sumérios serem os primeiros, nós podemos dizer que é verdade, até onde nós sabemos, até onde a pesquisa caminha, os escritos sumérios são datados como os primeiros escritos. Isso é um fato, não tem como negar. A grande questão é que o escrito do judeu, quem estudou hebraico sabe, o paleo-hebraico tinha cerca de 7, no máximo 8.000 palavras, né? A última pesquisa data de 8.000 palavras. E foi um idioma que desenvolveu-se tardiamente, justamente pelo fato dos judeus terem sido cativos no Egito. Inclusive, nós encontramos no Egito proto-cananeu, que é uma espécie mais primária ainda do proto-hebraico, né? do paleo-hebraico, do primeira forma de hebraico, demonstrando que esse povo esteve lá, foi cativo, e por isso a sua escrita desenvolveu-se tardiamente. Inclusive, o Gênesis é um tratado teológico que rebate os tratados teológicos egípcios e das nações circunvizinhas. Tá? Acerca a influência do zoroastrismo. É verdade que houve uma troca de informação, um compartilhamento entre o judaísmo e o zoroastrismo. Isso nós não negamos, eu acho que nem o judeu nega, isso não tem como negar. Afinal de contas, foi cativo, né? O povo judeu foi cativo dos babilônicos, mas a teologia judaica, ela desenvolve-se antes desse cativeiro. Vide, por exemplo, o livro de Juízes, no capítulo 4, titulado de O Cântico de Débora, que é datado hoje pela gigantesca maioria dos especialistas em crítica textual e manuscritologia do século XII, 11, no mínimo 11, mais 11, 12, antes de Cristo, portanto, muito antes do cativeiro babilônico, aonde ela reverbaliza, cantando de forma poética, cantando o momento em que Deus encontra com Moshe no Monte Sinai para dar-lhes as tábuas da lei. Então, a teologia judaica, ela desenvolve-se muito antes do cativeiro babilônico. Então, o zoroastrismo não é a fonte do judaísmo. Houve-se uma troca de informações, era algo pertinente, todo crescente fértil, em todo Antigo Oriente Próximo, esse compartilhamento de informações, até de linguagem. Mas não necessariamente uma religião é a origem ou a matriz da outra. Não sei se foi isso que o professor Fábio quis dizer, e para não monopolizar a nossa palavra. Por favor, professor Obrigado. Fábio. Bom, a pergunta que eu fiz foi: como se demonstra a autoria divina do que a Bíblia é a palavra de Deus? O nobre Diego Fernandes colocou cumprimento de profecias. Se você for procurar datações plausíveis epistemologicamente, não vai encontrar. Então você tem uma construção anacrônica disso. É um anacronismo. A não ser que a pessoa comprove em qual período está o escritor original com fundamentação no quê, para dizer que de fato e verdade houve um cumprimento profético. Isso aí, para provar,
aí não vai existir. Aí é crença e fé. E crença e fé, para comprovação, não é válido. Você precisa de uma comprovação fora disso. Não basta crer que houve. Está escrito aqui em Isaías, houve cumprimento aqui no período babilônico, por Nabucodonosor. Tá? Você tem um documento que possa comprovar que a profecia estava escrita antes desse período e que não foi reformulada posteriormente, ninguém pode provar isso. Esse é um dos problemas mais existentes que tem. O Mirra colocou que se demonstra a autoria divina. Um exemplo que ele deu foi a construção do tabernáculo. Como pôde pessoas terem construído Mirra? E as pirâmides, filho? Pelo amor de Deus. Não. Deixa eu só continuar meu raciocínio. Você quer falar de construção de tabernáculo como se fosse uma verdade absoluta. Se você falasse do templo, eu até concordaria. Tem algum elemento plausível do tabernáculo? Existe algum achado arqueológico que possa comprovar que existe o tabernáculo? Com certeza. Ok, então depois você... Arqueológico. Então depois você nos dê, por gentileza, quais referências da ciência, da parte da arqueologia, né, das revistas científicas, dos arqueólogos, que encontraram, né, o local exato, a datação exata e os materiais comprovadamente do tabernáculo, tá? Mas, só concluir meu raciocínio, porque aí eu tenho que responder para 3, passa, né? Depois passa, senão fica difícil. 3 falarem, aí eu não consegui responder, vai ficar ruim aqui o diálogo. Então, o que ocorre, gente? As pirâmides. Então, o camarada usar um elemento, que é a comprovação do tabernáculo. Então, vamos usar as pirâmides dos egípcios, senhores, que vai comprovar suas divindades também. Nem se compara. Entende? Então, estão lá as pirâmides, né? As pirâmides lá estão. E as pirâmides são mais antigas do que o tabernáculo. Por quê? O tabernáculo é um desenvolvimento que vem por intermédio de Moisés, que é como se fosse uma réplica para o templo. Só que o povo já estava dentro do Egito, né? E as pirâmides são mais antigas. Aí acho que cronologicamente não ficou muito bacana essa alusão do Mirra. Mirra tem que tomar cuidado em querer trazer uma construção com uma comprovação. O bispo, infelizmente, é o que eu menos terei que responder, porque é um camarada que espiritualiza tudo. Respeito, porque é um bispo, é a crença e a fé. Aí a única coisa que vai falar é sempre a mesma coisa repetida. Bereshit bara Elohim reshmai vitharat virhar haitatu vavu vershekal penei veru Elohim yarafet al penei. Então, pelo amor de Deus. Então o camarada vai ficar sempre aquela repetição, sempre a mesma ladainha e a mesma coisa e não sai disso. E não respondeu minha pergunta. Como se demonstra a autoria divina da Bíblia? Novamente, a autoria divina não é diretamente observável nos manuscritos. É outro problema. Se a Bíblia é a palavra de Deus, uma pergunta vos faço para os 3. Qual que é a palavra de Deus? É o Códice Sinaítico, Códice Vaticano, Efraimita, Claramontano, Sangalenses? E para o Mirra, eu pergunto, Mirra, qual é a Bíblia, a palavra de Deus? É o texto Leningrado B19, OR 445, texto maçorético, Septuaginta, Pentateuco Samaritano. Isso vai ser pior para quem defende o Novo Testamento. Aí o debate vai ser com eles. Para quem defende o Novo Testamento é bom. Mas aí o debate vai mudar de rumo, porque aí vai Por quê? ser com eles. Para você falar de Bíblia, olha só, gente, olha o exemplo que o Diego até usou de Adão. Se a Bíblia é a palavra de Deus, a pergunta é, a construção da Bíblia, o documento que vocês têm em mãos, teria que ser desde quando? Desde quando? Alguém pode me dar a datação? Se vocês colocarem, que eu sei que todos vocês acreditam nisso, que de fato e verdade Adão e Eva existiram, eu pergunto, quando é que surge a composição da história? O Mirra vai entrar assim, na tradição oral. Pois bem, se a tradição oral é a validação para a construção que a Bíblia é a palavra de Deus, volto novamente. Então temos que dizer que a tradição oral de outras religiões que antecede o relato judaico também é a palavra de Deus. Como exemplo, os sumérios. Só tem a diferença entre os sumérios e o judaísmo. É que a escrita dos sumérios, a história da religião dos sumérios, dentro dos seus achados arqueológicos, antecede qualquer registro a respeito da Bíblia. Como você me explica isso, Mirra? E a pergunta que eu fiz para os demais. De registro, okay. Vamos falar. Deixa eu só... Eu vou voltar a palavra já com o Betão e com o Mirra, mas eu gostaria de fazer uma pergunta ao professor Sabino, se ele assim o permitir. Professor Sabino? Pode falar. Ok. Eu vou fazer uma pergunta ao senhor. O senhor é nascido em berço evangélico? Não. O senhor se converteu em alguma época? Sim. Não, converti não, Fui para a igreja, vou dizer assim, né? Não, o senhor se converteu ou não? Fui batizado, sim. Então o senhor se converteu. Goste o senhor ou não dessa palavra, essa é a palavra que se deu. O que é conversão para o senhor?
não é o senhor que está me outro fazendo debate, a pergunta, eu estou fazendo a pergunta. O senhor está fazendo a pergunta, o senhor quer que eu responda aquilo que o senhor quer ouvir. Eu não quero que o senhor me responda o que eu quero Então eu ouvir. respondi, o senhor me rebateu. Eu quero que o senhor responda o que é uma conversão dentro daquilo de que na época que o senhor ou aceitou Jesus ou foi na igreja, o senhor tinha como concepção. Não estou dizendo hoje, eu estou dizendo naquela época. Então, faz uma pergunta, conversão o senhor entende como deixar de beber e deixar de fumar é uma conversão? Oi? Para quem bebia e fumava... Não, conversão pode ser entrar à direita ou à esquerda. Ok, então eu não fui convertido, pronto. Então, eu estava na religião, fui batizado, era pregador, mas nunca fui convertido porque eu nunca deixei de fazer aquilo que eu sempre gostei de fazer. Ou seja, o senhor, na verdade, nunca se converteu. Ok, respondi sua pergunta. Por o seu conceito, não. O seu conceito, não, mas por o meu sempre foi, então. Pronto. Então, o senhor, em algum momento, teve uma crença. E depois o senhor... Continuo tendo. Oi? Continuo tendo. Não, crença. o senhor acabou, o senhor começou o debate dizendo que o senhor não trata de crença, que o senhor trata de fatos. Não tratar uma coisa, dizer que eu não tenho a outra. São coisas distintas aí, tá? Não, foi o senhor que disse. Se o senhor quiser, eu volto o vídeo. O senhor disse que o senhor não crê. O senhor trata de um debate, eu não debato crença. Não quer dizer que eu não tenha, pastor. São coisas distintas. Esse é o problema que o senhor não entendeu, tá? Eu falei que dentro do debate eu não debato crenças, mas eu tenho então, crenças, em algum momento o senhor perdeu a crença evangélica ou crença, o nome que o senhor quiser dar, porque hoje o senhor rebate ela. Eu sou um crítico, pastor, eu sou um exegeta. Então, por isso que eu estou perguntando. A função do exegeta é isso. Não, mas o exegeta, ele é nércio? Ele é o quê? Porque a Bíblia diz o nércio em seu coração não há Deus. Não, aí você está usando um provérbio. Então, por isso... Não, o provérbio não, eu estou usando o texto. Que não há Deus. Eu digo que há Deus. Ah, então tá. Mas aí se é o Deus da Bíblia é outra história, tá? Então, okay? aí, ok. No Deus da Bíblia, sim. No Deus da Bíblia eu sou incrédulo. Porque é um Deus criado, é diferente. Então, por isso que eu digo ao senhor, se o senhor, nós cremos no Deus da Bíblia, então o senhor desconstrói... Então, nós cremos no Deus da Bíblia. Então, o senhor desconstrói essa ideia. Sim. Ou então, em algum tempo, o senhor creu no Deus da Bíblia. Lógico, com certeza. E aí senhor deixou de crer. Sim. E porque o senhor, por conhecimento... Por estudo, sim. Por estudos, chegou a um conhecimento que esse Deus da Bíblia não existe. Não é que não existe, ele foi criado, é diferente. Quando você diz que ele não existe, é que ele nunca existiu. Se eu criei algo e ele não... foi criado. Então, ele é criado. Ele é criado. Não é criador. Isso, ok. Pastor, eu posso fazer um comentáriozinho breve? Eu sei que meus amigos querem falar. Muito rapidamente, só para mim não perder aqui, foi da minha área, a datação anacrônica dos documentos citado pelo... É que eu nem terminei minha fala, né, gente? Perdão. Por favor, é isso que eu tô dizendo, Perdão. Aí agora é 4 contra 1. Não, 4 não, professor. Eu só lhe fiz uma pergunta. O senhor tem todo o tempo para responder. É porque eu não estou respondendo todos aqui, porque senão não, mas o senhor tem todo o tempo para responder. Não sei quem usou, acho que foi você que usou o exemplo de Adão. Foi o Diego que o senhor respondeu. Isso, foi a respeito de Adão. O que acontece, gente? Novamente, respeito à crença que nós somos um país cristão. É cultural. Adão existiu? Eva existiu? Epistemologicamente, não, senhores. Aí nós dependemos de qual ato? Ato de crença e fé. Tem como o ser humano surgir do barro e uma mulher nascer da costela de homem? É isso que diz a palavra de Deus. Cientificamente, ainda mais para um matemático, impossível isso. Nós dependemos de qual elemento? Fé e crença, senhores. É isso que eu não debato. Mas então explica para todo mundo como a gente está aqui hoje. Aí... Como a gente está aqui? A gente quer... Tudo está aqui porque eu vim de carro, de condução, então, acordei tudo bem, cedo. mas como você está aqui? Você tem pais? Sabino, Sabino, você é mais inteligente do que isso, né? Então, aí você está sendo cético e querendo desprezar a mesa, né? Você acha que nós não sabemos? Você acha que eu não sei que eu cheguei aqui de carro? Sabe por quê, pastor Calixto? Pastor, aí não chama a gente de burro, né, Sabino? Você pode até ser mais inteligente que nós, mas chamar nós de burro também, aí você quer o quê? Eu não estou chamando de burro. Você acha que nós não sabemos que alguém chegou aqui de carro ou de metrô? Toda hora vocês estão saindo do tema do debate. Eu vim aqui para debater o quê? Qual foi a proposta? Tá, ok. Então o senhor pode debater a proposta, desde que o senhor mantenha o respeito. Os senhores estão querendo sair fora do tema? Não, desde que o senhor mantenha o respeito, o senhor vai ter todo o tempo... até agora. Desde que o senhor mantenha o respeito, o senhor vai ter todo o tempo e nós vamos ser bem plausível para ouvir o senhor. Eu estou mantendo o respeito até agora e estou até agora tentando entrar no debate, que eu não consegui fazer. Eu fiz uma única pergunta no debate. Por quê? Porque os senhores estão saindo fora da temática. Os senhores querem entrar no debate, se Deus existe, o me acabou de perguntar. Por que o senhor está aqui? É por uma lógica. Você vai falar que é por Deus. Aí eu pergunto, qual Deus?
O Deus da sua fé e da sua crença, minha, sim, senhor. Podemos conversar? Isso, Calma, mas, vamos lá, só um minutinho. Deixa eu falar um pouquinho. Não, eu já falei. Se vocês toda hora me interrompendo, eu deixar eu concluir, vai ficar difícil. Mas é que eu quero falar sobre essa Deixa só o Sabino concluir, por favor, Mirra. Para depois vocês falarem que eu estou sendo desrespeitoso. Vai lá, Mirra. Porque nós estamos esticando novamente o tema para a pergunta. Deus existe? Esse é o tema que o senhor está colocando. Não é isso. Agora vocês querem perguntar da origem do universo, da origem da vida. Olha o tema para onde está indo. Pelo amor de Deus, gente. Tá bom, podemos falar então da Eu só queria focar no tema. Pera um pouquinho, Mirra. Agora, se os senhores não quiserem debater o tema, ok, nós paramos e marcamos um debate a respeito disso, então, senhores. Primeiro que eu não sou biólogo, para perguntar a origem da vida. Agora, qual Deus que criou o universo? Os senhores vão defender a crença e a fé dos senhores, que eu sei. Mas com base em quê? Qual fundamento? Nenhum. Crença e fé, apenas isso. O senhor concluiu? Obrigado, pastor. Pastor Diego fez uma indagação. Eu só quero frisar, com todo respeito ao meu amigo professor Fábio Sabino, que eu não estou em nenhum momento falando de crença e de fé. Eu estou trazendo dados e que são verificáveis, tá? Minha crença e minha fé eu não trago comigo. É que eu estava falando de Adão. Tentei falar de Adão e não consegui. Tá vendo novamente? Tá. Aí eu fui interpelado a respeito de quem criou então. Mas só um minutinho, assim Sabino, se você não concluiu a sua fala, foi porque você mesmo não deu continuidade. Eu dei o tempo para o senhor concluir e eu perguntei para o senhor agora no final da sua fala. Professor, o senhor concluiu, o senhor me disse obrigado, concluí. Meus amigos, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você quiser ver todo o conteúdo, você pode ir ao canal Mais FM 102.9. Não se esqueça de nos ajudar com seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e de deixar nos seus comentários qual é a sua posição enquanto ao assunto. Afinal, a Bíblia é a palavra de Deus? E o que você achou dos argumentos do professor Sabino? Até mais e Deus abençoe.